Teixeira de Castilho. Eu fiz meu curso de letras na Universidade de São Paulo, curso de letras clássicas e vernáculas, também fiz ali especialização e fui depois lecionar nas faculdades do Estado. E eu fui professor titular de língua portuguesa nas 3 universidades oficiais do Estado, na Unesp, Campos de Marília, na Unicamp e na USP, em que me aposentei em 2007. Bom, depois de ter feito esse curso de letras clássicas e vernáculas, eu fiz o doutorado pela Universidade de São Paulo, a propósito de um tema que não era até então versado extensamente, que é a questão do aspecto verbal na língua portuguesa. Esse trabalho saiu em livro, em 1968. Depois, já na Unicamp, eu lancei a ideia de termos um grande projeto coletivo para descrever o português culto falado no Brasil. Esse projeto se desenvolveu de 88 até 2002, foram publicados 8 volumes de ensaios. Esses volumes estão sendo integrados agora na gramática propriamente dita, de que saíram 3 volumes dos 5 que estão planejados. O primeiro volume trata da construção do texto, e foi organizado pela professora Ingeborg Koch, que é autora aqui da editora Contexto, e a professora Clélia Jubran. O volume 2 foi organizado por Rodolfo Hilari e Maria Helena Moura Neves, o Hilari da Unicamp e a Maria Helena atualmente da Universidade Mackenzie, e trata das classes de palavras e construções. Esse ficou um livro muito extenso, porque há muito conhecimento desse domínio, ele tem 1067 páginas. O volume 3º trata da construção da sentença, e foi organizado pela professora Americato e pelo professor Milton do Nascimento. Proximamente sairá o volume da morfologia e o volume da fonologia, com o que esse projeto ficará encerrado. Eu dei início, depois disso, aqui na USP, em 1997, a um projeto de História do Português de São Paulo. Esse projeto se estendeu pelo país, é muito vigoroso. Hoje temos 11 equipes regionais e 200 pesquisadores trabalhando nesse projeto. Agora, com respeito à gramática que eu escrevi e que foi editada aqui pela editora Contexto. A ideia de fazer essa gramática veio de um livro que eu tinha publicado anteriormente pela Contexto, chamado Língua Falada e Ensino do Português. É um livro de 1998, em que estavam ali os principais desenhos, o principal desenho, as principais características dessa nova gramática do português brasileiro que está saindo agora. A ideia era aproveitar a oralidade, incorporar a oralidade na língua escrita e na descrição gramatical. E então foi esse o ponto de partida. Eu estava interpretando os estudos que foram feitos no projeto de gramática, obtive uma generalização a partir desses estudos. Essa generalização, que eu estou chamando abordagem multissistêmica da língua, foi aproveitada na organização da gramática da nova gramática do português brasileiro. Bom, eu diria que as principais características dessa gramática são as seguintes. O livro se chama Gramática, mas se você espera encontrar ali o que se acha normalmente numa gramática, você vai ficar numa situação um pouco paradoxal. Porque normalmente as nossas gramáticas começam pela sentença, depois passam para a palavra e aí para os sons. Então, invertendo esta ordem, mas tudo bem. Esses são os 3 grandes domínios das gramáticas de que nós dispomos. Mas a minha não, a minha começa pelo texto, começa antes. E como o texto deriva de uma conversação feita em presença ou em ausência, então eu trato inicialmente da conversação, que é a mais básica das funções linguísticas. Qualquer um conversa, mesmo analfabetos. Então, sendo essa uma atividade linguística básica, é claro que nós teríamos muito que aprender examinando com cuidado o que acontece durante uma conversação. E o que se descobriu foi que muitas peculiaridades estruturais das línguas derivam do problema da interação. Porque mesmo quem escreve está interagindo, ainda que o seu interlocutor não esteja presente, mas ele tem que figurar para quem ele está escrevendo. De modo que o diálogo é fundamental em qualquer língua. Entretanto, ele nunca tinha sido, curiosamente, tratado nas gramáticas. A minha gramática inovou
por tratar desse tema inicialmente. Uma outra inovação é que ela não é uma gramática pré-teórica ou ateórica. As gramáticas descritivas normalmente não explicam qual é a posição do autor com respeito à língua. Então aquilo vai sendo, na verdade, um conjunto de repetições, visto que a descrição gramatical tem uma larga tradição, e os autores vão se repetindo uns aos outros, mudam às vezes os exemplos, mas elas são muito parecidas. Essa minha gramática não, ela está fundamentada numa teoria que eu desenvolvi observando o que os estudos da oralidade no Brasil mostraram. Então ela tem também essa originalidade. Uma outra característica, normalmente as nossas gramáticas documentam as regras, exemplificam o que está sendo explicado a partir de exemplos tirados da língua literária. Ora, a língua literária não foi feita para isso, não é? Eu mesmo sempre considerei um desaforo a gente imaginar que os grandes autores estão aí para fornecer exemplos para a gramática, para as gramáticas escolares. Não, não é para isso. Eles têm um projeto estético, eles empurram a língua para a sua extrema, os seus limites extremos, porque eles têm que dizer as coisas de um modo diferente. Então, a obra literária tem uma finalidade própria. Agora, diferente da linguagem corrente, a linguagem do jornal, das revistas, dos contos menos elaborados. Então, eu sempre achei que eu devo documentar o que uma língua é a partir dessa linguagem corrente e não da língua literária. De modo que na minha gramática eu deixei os autores em boa paz, recomendando que as pessoas leiam os textos literários, porque aquilo é a língua na sua máxima dinâmica, mas pensando em que o meu leitor é um leitor comum, um cidadão comum, então não fiz o que eu considero um erro, que é reduzir autores a provedores de regras gramaticais, grandes autores da literatura brasileira a provedores de regras gramaticais. Essa, portanto, é também uma novidade que essa gramática traz. Uma outra novidade é a seguinte: normalmente, quando você abre uma gramática, vai consultar uma gramática, o estilo adotado pelos gramáticos, eu poderia chamar de o estilo revelação. É como se o gramático fosse um Moisés. Ele desce do Monte Sinai com as suas tábuas, com as tábuas da lei, e conta para as pessoas e revela para as pessoas aquilo que supostamente elas deveriam saber. Bom, há vários problemas aí. O primeiro problema é que o estilo revelação reduz os leitores a indivíduos que não têm raciocínio próprio, que não são capazes de pensar a língua. O que é um erro tremendo quando você está escrevendo a gramática de uma língua que é sabida já, é falada pelas pessoas que estão lendo a sua gramática. Então, esse estilo revelação é muito irritante e é um estilo improdutivo. Eu troquei esse estilo por um outro. Na verdade, por dois. Então, eu faço assim. Quando examino, eu enumero alguns fatos, examino esses fatos de um ponto de vista e faço perguntas ao leitor. E imagino que o leitor está ali do meu lado e está dizendo: você analisou assim, mas não poderia ser também assim? Então, esse é o segundo tipo de redação que eu adotei, que é uma conversa com o leitor, mas é uma conversa que eu suponho tenha sido uma conversa inteligente. Quer dizer, o meu leitor não é um burro que faz perguntas estúpidas, ele faz boas perguntas. Então, eu estimulo o leitor a achar outras respostas. Ou seja, o que eu estou querendo propor, melhor dizendo, o que eu propus, é que o leitor se incorpore ao trabalho de reflexão sobre a língua e não fique como um mero espectador, que ele seja também um ator. E o autor da gramática é apenas alguém mais velho, mais experiente, mas não é o dono da verdade. Então ele deve procurar descobrir outras coisas por si só. Para que isso não fique assim, num estilo aparentemente demagógico, eu escrevi todo um capítulo, que é o último capítulo da gramática, em que passo uma metodologia para o leitor fazer as suas próprias indagações. Como é que eu formulo a pergunta, que ponto de vista prévio eu estabeleço para não me perder nos dados, onde eu recolho os dados, como organizo esses dados e escrevo o meu texto. Por último, eu comparo o meu resultado com a dos que me precederam, quer dizer, linguistas e gramáticos que
enfim, com a experiência da sua profissão, trabalharam também sobre aquele tema. Então você compara o que você fez com o que os outros fizeram, mas faça as suas coisas, porque você domina a língua. O mais difícil já aconteceu, que foi você dominar a língua, e você aprendeu na infância, na sua família. De modo que a gramática tem uma porção de diferenciais em relação ao que nós temos visto normalmente em gramáticas correntes, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Por último, é uma gramática que focaliza unicamente o português brasileiro. Eu não tratei ali do português europeu, que já está muito bem retratado, por exemplo, na gramática da professora Maria Helena Mira Mateus e várias colegas, são 8 autoras, é uma grande gramática que descreve o português europeu. Acho que o trabalho de descrever o português europeu compete aos portugueses e o português brasileiro compete aos brasileiros. Então, eu não começo com as coisas com as características do português europeu para depois dar a diferença entre o português brasileiro. Não. Uma gramática é uma espécie de certificado de identidade coletiva, de identidade nacional. E essa gramática tenta colocar bem claramente este problema da identidade. Nós somos brasileiros. Nós falamos uma modalidade do português que é diferente da do português europeu. E nós temos total direito de praticar essa língua do nosso modo. Não temos que nos envergonhar dela e nem nada. E nem achar que falantes ou escritores da língua portuguesa, só porque moram em outros lugares, são superiores a nós. São simplesmente diferentes, mas não superiores. Essas eu diria que são as principais características dessa gramática que a editora Contexto está lançando agora. A editora Contexto vem se diferenciando por publicar muitos textos em linguística, mas é a primeira grande gramática publicada por esta editora, e digo grande, não como autoelogio, mas porque é um livro extenso, é um livro que resultou de muitos anos de observações e, sobretudo, da leitura de tudo que se produziu aqui no Brasil, e não foi pouco, nos últimos 30 anos, sobre o português brasileiro. Então ali vem uma súmula, permeada pela minha percepção individual, mas vem uma súmula das descobertas que foram feitas. A nova gramática do português brasileiro tem como leitor ideal os alunos do ensino médio e os alunos dos cursos de letras, além, naturalmente, dos professores de português. Para esse público que ela foi escrita e do modo como foi escrita. É, portanto, um trabalho feito com grande rapidez, porque ali você encontra realmente o conjunto das reflexões sobre o português brasileiro, sobretudo de uma grande contribuição que os brasileiros deram aos estudos linguísticos, que foi o trabalho coletivo. O nosso país se diferencia muito dos países, de outros países da Europa, ou mesmo dos Estados Unidos, por esse hábito de tomar os grandes temas da língua portuguesa do Brasil e tratar esses temas através de projetos coletivos. E eu estive atuando em todos esses projetos. Começou a coisa em 1970, com o projeto da Norma Urbana Culta, que documentou e descreveu a parte de pragmática, digamos assim, a parte discursiva, a linguagem falada culta em 5 capitais brasileiras. São Recife, Salvador, o Rio, São Paulo e Porto Alegre. São 4 capitais do século XVI e uma do século XVIII, que é Porto Alegre. Houve um enorme trabalho de documentação das pessoas de formação universitária, que são aquelas que praticam o português culto. Esse material foi transcrito, depois foi analisado. Entretanto, a parte propriamente descritiva, a parte propriamente gramatical, não foi muito considerada por esse projeto, porque ele descobriu uma tremenda novidade para nós brasileiros naquela época, e mesmo para outras regiões, outros países, que foi tentar entender como é que nós conversamos. O que acontece quando nós conversamos? A pergunta parece trivial, mas não é. Se você ler a transcrição de uma conversação formulando essas perguntas, você vai aprender muitas e muitas e muitas coisas. Então houve este projeto muito produtivo. Veio depois, que eu já mencionei, o projeto de gramática do português falado,
que se utilizou, se serviu dos materiais do projeto NURC, formulando, porém, perguntas totalmente diferentes das que estavam previstas naquele projeto. Eram 5 grupos de trabalho, com professores muito experimentados, eram 32 professores de 12 universidades. Então, esse grupo produziu uma enorme quantidade de conhecimento sobre o português brasileiro. E estamos lidando agora, no último projeto que eu aqui estou referindo, com a história, a formação desse português brasileiro, desde o século XVI, quando ele aportou aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Vicente, em 1532, até que ele se espalhou pela uma grande parte do país, por causa do movimento dos bandeirantes, em primeiro lugar, e dos tropeiros, no segundo lugar, que eram comerciantes, que refizeram a caminhada dos bandeirantes com outros objetivos e que foram levando características do português que ia sendo formado aqui na área paulista, que é o português mais antigo do Brasil. Esse pessoal percorreu quase que o país inteiro, menos o norte, porque o norte teve uma outra história. E como todos nós sabemos, o norte do Brasil, Maranhão e Pará, sobretudo, era um outro país, né? Foi só do século XVIII que o estado do Grão-Pará e Maranhão se uniu ao estado do Brasil, que é o resto, digamos, o Nordeste, o Centro, o Sul, o Sudeste, enfim, tirando o Norte e as outras partes do Brasil. Nós estamos indo agora atrás disso. Muito bem. Então, se criaram aí 2 modos de fazer ciência. O modo solitário, que é o modo tradicional, você se fecha na sua sala, compra os livros, fica pensando e escreve. E o modo coletivo, em que você tem um número de vozes muito maior, raciocínios muito diferentes, trabalhando sobre o mesmo objeto e uma intensa interação entre os autores que trabalham desse modo. A minha gramática, embora seja autoral, dá voz a toda essa enorme quantidade de pessoas que trabalharam muito seriamente no português. Isso também poderá mudar o modo de fazer gramática no Brasil. As gramáticas, que eu diria monoautorais, de um autor, exclusivamente de um autor, não refletem o conhecimento que nós construímos através desses projetos coletivos. Este processo de fazer gramática, eu acredito piamente que está condenado, por ser porque os seus resultados são necessariamente pobres, porque são os resultados de uma cabeça. Ao reunir a bibliografia que foi produzida no Brasil nos últimos 30 anos, por esses projetos coletivos, eu alcancei uma bibliografia de mais de 90 páginas. E isso não é trivial. De modo que acho que também nesse sentido, essa gramática vai impor um novo modo de trabalhar com as gramáticas no português brasileiro.